Olá malta, sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre AL 1.1, Física, 10º ano. Vamos então começar pela nossa montagem experimental e análise da força resultante. Cá está o nosso esquema, cá está a nossa célula fotoelétrica. Como a força de atrito será considerada desprezável, eu não terei um bloco, mas terei um carrinho. Então, cá está, temos então o nosso plano inclinado, temos 5 posições de lançamento do carrinho, que está apetrechado com uma tira de cartolina, tem umas rodinhas para diminuir o atrito e temos uma célula fotoelétrica que irá ser ativada quando a cartolina interromper o feixe. O carrinho irá percorrer diferentes distâncias, tendo em conta a sua diferente posição de lançamento. Peço-vos apenas 5 minutos do vosso tempo para tentar inferir aqui uma pequenina conclusão que me parece pertinente. Isto foge um bocadinho ao trabalho prático, mas é só para nós fazermos o trabalho prático de maneira mais consciente. Se não reparem, o que é que eu quero dizer com esta figura? Assumindo o modelo da partícula material, em que o carrinho podia ser representado por este ponto, se o carrinho estivesse num plano horizontal, apenas estas duas forças iriam ser aplicadas. Com a inclinação do plano, esta força de reação normal deixa de conseguir anular a força gravítica e surgem então as componentes da força gravítica, em que esta componente Fg de y é anulada por esta reação normal e esta componente Fg de x assume o papel de força resultante. E é por isso que o bloco, ou neste caso o carrinho, porque queremos diminuir a força de atrito, desce o plano inclinado. Eu então posso tirar esta conclusão de que, com a inclinação do plano, o Rn já não anula a força gravítica e, escrevendo aqui umas equaçõezinhas que eu não me vou dar ao trabalho de explicar pormenorizadamente, mas que servem para traduzir as componentes da força gravítica de acordo com este ângulo que é igual a este, eu consigo retirar esta conclusão, que quanto maior o ângulo de inclinação do plano, maior será o meu Fg de x, uma vez que o Fg de x dependerá desse ângulo através da função seno. Não se esqueçam desta observação, porque lá, muito para a frente, será bastante pertinente. Vamos fazer um parênteses, neste caso só para alunos de 11º ano, porque vamos aproveitar para, analisando o movimento do meu carrinho, admitindo então a existência de uma força resultante diferente de zero, classificar o movimento assumindo de que a velocidade irá aumentar, porque o corpo está sujeito a uma força resultante constante e, portanto, sujeito também a uma aceleração constante. Então, se essa força resultante, o Fg de x, é constante, a aceleração também o é, e se nós observarmos, o sinal das três grandezas é igual, e estamos então a falar de um movimento retilíneo uniformemente, porque a aceleração é constante, acelerado. Passando às considerações experimentais e voltando à minha montagem laboratorial, eu vou pensar que este comprimento, este diâmetro, esta largura da fita é demasiado pequeno quando comparado com a distância que o carrinho irá percorrer. Ora, então, aqui na célula fotoelétrica, o meu intervalo de tempo lido será muito pequeno. E, como consequência, eu posso assumir que a passagem do carrinho na célula fotoelétrica se fará a uma velocidade praticamente constante. Então, qual é a forma ou fórmula para eu calcular a velocidade de passagem no carrinho na célula fotoelétrica? A fórmula será a da velocidade média, porque uma vez que a velocidade é constante, a velocidade média será sempre igual à velocidade instantânea. E então eu vou agarrar na fórmula da velocidade média, deslocamento sobre tempo, pensar que este deslocamento é a largura ou o diâmetro da tira e que este intervalo de tempo, uma vez que eu vou fazer 3 lançamentos para a mesma posição, será a média de o ΔT lido na célula fotoelétrica. Como exemplo das nossas medições diretas, temos aqui o nosso diâmetro da tira, temos a distância que o carrinho irá percorrer a partir de cada uma das posições de lançamento, temos o ΔT, o intervalo de tempo medido na célula fotoelétrica, e temos a massa do carrinho.
Como exemplo de medições indiretas, temos a velocidade, que será calculada graças a este ΔT de passagem, e temos a energia cinética, que será calculada através dos valores da velocidade. Ainda na esfera das considerações experimentais, podemos analisar as fontes de erro. E uma dessas fontes de erro é a passagem da cartolina pela célula fotoelétrica, não nesta posição ideal, mas nesta posição errónea. E então, qual é a implicação? A implicação é de que irá esta posição fazer variar o ΔT de passagem. Dará a sensação de que a tira terá uma maior largura do que aquela que efetivamente tem. Como consequência, o ΔT lido na esfera fotoelétrica será maior e, porque estamos a aumentar o denominador na fórmula de cálculo da velocidade, a velocidade calculada será menor. Depois, vêm aqui algumas considerações. Por que é que fazem 3 medições para cada posição de lançamento? O número de medições visa minimizar os erros aleatórios e aumentar a confiança no valor médio calculado. Vou saltar para aqui. Mas o que é que são erros aleatórios? Quando vocês realizam 3 medições para a mesma posição, deveriam obter 3 valores muito próximos, uma vez que estão a repetir as condições. Ora, o que acontece é que, por vezes, o carrinho não foi largado exatamente da mesma posição. E então vão ocorrer algumas diferenças entre as diferentes medições. E essas diferenças vão ser então atribuídas a esses erros aleatórios, acho que ninguém fez de propósito, que irá afetar a precisão, que diz respeito à proximidade entre os valores. Quanto maior a proximidade, maior a precisão das medições que foram feitas, quanto maior o afastamento entre os valores recolhidos, menor a precisão. Por isso é que uma maior precisão, menor erro aleatório, maior confiança no valor médio calculado com essas 3 medições. O número de ensaios, os 5 ensaios, os 5 pontos de lançamento, visam a obtenção de pontos para traçar o gráfico da energia cinética em função da distância. Os erros sistemáticos. O que é que são erros sistemáticos? Os erros sistemáticos vão afetar exatidão. Ou seja, o aluno coloca o carro a lançar numa trajetória que não é paralela aos lados do plano ou da rampa. Ou seja, foi sistematicamente afetado de erro o lançamento do carrinho. Então, tudo muito bem calculado ao nível da precisão, mas o valor final não é um valor próximo do exato. É um valor que está afetado de um erro sistemático. Ao nível da análise de dados, eu optei por trazer aqui esta tabela para dar apenas um exemplo. Reparem, 3 valores, um ensaio, 3 medições, 3 valores recolhidos de ΔT, o valor médio e o cálculo do desvio entre o valor médio e cada uma destas medições. Retiro o desvio absoluto máximo e tenho aqui nesta coluna a medida afetada da incerteza absoluta. A medida é dada pelo valor médio, que aqui está, e a incerteza é dada pelo desvio absoluto máximo, ou incerteza absoluta de observação. Se em vez da incerteza absoluta eu quiser a incerteza relativa, tenho que agarrar neste valor, dividir por este e exibi-la em percentagem, como aqui se encontra. Reparem que estas medidas não estão na unidade SI. Ora, aqui está a sistematização. De uma maneira geral, apresenta-se a medida escrevendo o valor mais provável afetado da incerteza absoluta seguido da unidade, ou do valor mais provável, valor médio, seguido da unidade, havindo afetado da incerteza relativa. O desvio percentual, caso seja necessário calcular, é agarrar no desvio absoluto máximo, dividir pelo valor médio e multiplicar por 100. Assume também aqui o significado de incerteza relativa em percentagem. Outro exemplo de análise de dados é para um ensaio, larguei o carrinho, ele percorreu esta distância, tive esta leitura de ΔT médio e consigo, recorrendo à largura da tira, calcular a minha velocidade. Cá está,
através desta fórmula, eu calculo a minha velocidade. E claro, depois também, através da minha velocidade, irei calcular a energia cinética, porque, como foi largado, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é esta, calculada com os dados de passagem na célula, e então vou aplicar a fórmula da energia cinética, que, uma vez que parte do repouso, se resume esta variação a um meio de mv ao quadrado, sendo este v o v final, o v de passagem na célula fotoelétrica. Passando para a análise do gráfico, um gráfico que relaciona a variação de energia cinética com a distância, traçado com recurso aos meus 5 ensaios. Vou pedir então a melhor reta, a regressão linear, que vai traçar a melhor reta entre estes dados, e, através da fórmula do trabalho de uma força, combinada com o teorema da energia cinética, chego a esta brilhante conclusão de que a variação da energia cinética é igual à força resultante, aplicada aqui neste corpo, que é o meu Fg de x, como mostrei no início, vezes o deslocamento ou distância percorrida pelo meu carrinho. Nós podemos concluir que o declive da reta do gráfico nos dará a intensidade de Fg de x. Podemos ainda pensar, através da fórmula que lá atrás eu utilizei para definir o meu Fg de x, Fg de x igual à massa vezes a aceleração gravítica vezes o seno, que naquela figura era de 30 graus. Graças a esta relação, eu posso inferir quanto maior o ângulo, quanto maior for este ângulo, tendo em conta que aqui é uma função seno, maior será o Fg de x e maior deverá ser o declive de uma reta que representa uma rampa mais inclinada. Portanto, a diferença desta situação para esta é que a reta a vermelho representará a mesma atividade laboratorial, com o mesmo carrinho, mas com uma inclinação de rampa superior. De igual modo, se eu pensar na massa, quanto maior for esta massa, maior o Fg de x. Então, também no gráfico, posso ter uma reta, que eu aqui vou fazer completamente aleatoriamente um declive diferente, relativamente à minha experiência inicial, que se eu aumentar a massa do carrinho, terei uma reta com maior declive. A relação entre estes dois declives é completamente irrelevante e é apenas um esboço para traduzir isto que aqui está. E pronto, malta, espero ter conseguido esclarecer os pontos fundamentais desta AL 1.1, que poderá ser feita num carrinho de rolamentos na encosta da Serra da Estrela. Tchau!